Quero saudar toda a igreja na gloriosa paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Depois de Salmo. Depois de Esther. Antes de Salmo. Perdão. É um livro antes de Salmo. Glória a Deus. Todos acharam? Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, eram também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pode sentar, amados. Quero falar para os irmãos nessa noite que Deus me separou para dizer para você que Ele está no comando da sua vida. Lá abaixo. Eu sabia que eu ia pregar, já estava avisado há tempos, tinha uma mensagem, e eu tinha certeza que era de Deus. Eu estava com a mensagem até alguns momentos atrás. Mas eu insisti, porque eu li muito o texto, eu estudei o texto, e eu falei com Deus: eu vou pregar nesse texto. E eu estava até no último momento desobediente. Mas eu sou filho de Deus. Estou nas mãos de Deus. E Deus disse para mim que Ele quer falar com você nessa noite. Para você não dizer que Ele te abandonou. A Bíblia diz que tudo isso foi escrito para o nosso ensino,
para que, tendo conhecimento dessas verdades, nós sejamos consolados. E nessa noite eu quero compartilhar com você, porque Deus me levantou nessa noite para falar com você. Anás. E Deus relata para nós na sua santa, gloriosa palavra, que havia um homem na terra de Uz. Esse homem era sincero, ele era reto, ele era um homem temente a Deus, e ele procurava se desviar do mal. A primeira ideia, lendo esse primeiro versículo, o que sobe ao nosso coração nessa noite, é que se nós formos obedientes, é que se nós obedecermos a Deus, se nós desviarmos do mal, se nós fizermos tudo aquilo que a Bíblia diz, nós estaremos isentos das vicissitudes e das dificuldades dessa vida. Não é verdade? Pois o próprio Senhor Jesus já nos advertiu e nos disse: no mundo tereis aflição. Mas Ele diz para mim e para você: tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Não importa o que você esteja passando, não importa o que eu esteja passando, eu e você temos que ter a certeza que Deus está no comando da minha e da tua vida. Portanto, podemos descansar diante de todas as dificuldades, porque Deus está no controle. Nessa época de pandemia, eu confesso que muitos irmãos já falaram comigo, e aí os irmãos perguntam: senhor pastor, eu vou falar a verdade para os irmãos, eu estava muito tranquilo, porque eu sei que é o seguinte, amados, apesar de que algumas pessoas que entram em desespero, e eles veem a sua paz, ele quer tirar, e eles querem justificar, mas a Bíblia diz, meu irmão, a Bíblia diz que não cai uma folha sem o consentimento do Todo-Poderoso. Portanto, não nos importa o que está acontecendo, o que nos importa é que estamos debaixo da protetora mão de Deus. Aleluia. Faremos tudo aquilo que temos que fazer, mas vamos continuar no texto. Esse Jó era rico, milionário, contextualizando, trazendo para os nossos dias. Imagina Jó. Hoje eu perguntei na classe: irmãos, o que vocês acham que é uma pessoa rica? E aí cada um falou. Falei: não, sem espiritualizar, eu estou falando humanamente falando. Ah, pastor, uma pessoa rica é uma pessoa que não tem falta de nada. Não, disse rico. Eu não disse pessoas, porque é lógico, às vezes você está bem, está numa estabilidade, mas você não é rico. Você vive ali, tranquilo, mas não é rico. Eu disse para ele: eu estou perguntando rico. Aí, para ajudá-los, eu disse: no meu conceito, rico é uma pessoa que diariamente cai na conta dele R$1 milhão ou $1 milhão. Isso é rico para mim, rico. Aí os irmãos olharam para mim, aqui tem os irmãos que estão aí no meio de vocês, e eles olharam para mim. Jó está nesse contexto, meu irmão, rico. Jó está nesse contexto rico. Rico. Maior do Oriente, presidente. Não tinha ninguém. Se tivesse aquele tempo lá, a revista Forbes, né? Estava no topo. O Bill Gates, essa turma aí, ó, estava comendo poeira. Mas Jó tem um negócio. E a gente tem que aprender com Jó nessa noite. Alabra navaz. Não é a bênção, não é a quantidade da bênção que nos afasta de Deus. Nós temos que ser fiel, sendo culto ou inculto. Nós temos que ser fiel a Deus, rico ou pobre. Nós temos que ser fiel a Deus, com saúde ou na doença. Nós temos que ser fiel a Deus em todo tempo. Alá abaixo. Alguém diz: pastor, estou triste. Mas por quê? Ah, pastor, perdi meu namorado. Perdi meu namorado. Perdeu nada, Deus te livrou da tribulação.
E aí vocês podem fazer o exemplo que quiser. Agora, eu gosto do apóstolo São Paulo quando ele diz, nada. Quando o crente vem falar para mim, pastor, saí da igreja, eu pergunto para o meu, mas por que, pastor? Porque os irmãos ficavam me humilhando lá, e os irmãos, eu olho bem para o irmão, assim, para a irmã, eu tô numa idade já que eu estou perdendo a paciência, viu, irmão? Eu tive um período da minha vida que eu tinha paciência de ouvir historinha, agora não tem mais tempo de ouvir historinha, não. Meu irmão, você pensa bem comigo, nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, para que você estivesse na sua casa me ouvindo nessa noite. Jesus Cristo teve que abrir os seus braços, inocente, recebeu uma coroa de espinho, os pregos nas suas mãos, nos seus pés, sentiu sede, foi humilhado, escarnecido, mas lá estava Jesus. E ele dizendo, pensando no seu coração, vamos imaginar, vamos pensar junto. Eu não posso voltar atrás. Eu estou aqui por causa do Joinville. Eu estou aqui por causa do Jeremias. Eu estou aqui por causa do Elias. Por causa da Lígia. Por causa, e vai falando. Aí o irmão, a irmã, por qualquer probleminha na vida, eu vou deixar Jesus. Eu quero falar uma coisa, não fique triste comigo não, fique esperto. Você não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus, como canta o hino, não sei se foi os adolescentes ou os jovens que cantaram, ou coral. Quem esteve no seu santo lugar, na presença de Deus, não consegue viver em outro lugar. Não consegue. Como é que é o hino? Como é que diz? Não sabe viver, onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Agora, irmãos, hoje eu falei lá na classe. O que aconteceu lá no paraíso? Adão e Eva desobedeceu a Deus, tirou o casal do jardim, e Deus colocou anjo com a espada de fogo ao derredor do jardim, e eu perguntei para eles, por que Deus fez isso? Imagina o irmão, casal sai do jardim, imagina o ambiente controlado pelo Todo-Poderoso, agora eles saem para fora do jardim. Qual que é a ideia do casal? Adão olha para a mulher dele olha para ele e fala, Adão, desculpa o termo que eu vou usar aqui, eu vou ser ético. Erramos. Vamos voltar? Não dá. Mas não dá por quê? Fomos expulsos. Mas não fique triste não. Jesus está lá na cruz. Um dos ladrões olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim, quando tu estiveres no teu reino. Jesus olha para aquele ladrão e ele diz, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. É verdade. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 6, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Mas vamos voltar para Jó aqui, que o negócio é prova. Aí Jó rico, milionário, 7 filhos homens. Imagina se os filhos de Jó vivendo hoje, no nosso tempo. Imagina os carros que esses moços usariam. Imagina em que local eles morariam. E eles fazendo festa. Aqui tem um princípio para os pais.
todo pai, toda mãe tem a responsabilidade de interceder em favor dos seus filhos, trazer os seus filhos à escola bíblica dominical. Hoje eu conversando com alguém, eu disse, tem pessoas que falam para a criança, 6 horas da manhã, a perua passa. A criancinha, coitadinha, pequenininha, levanta, 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 levanta. Para quê? Oh, mamãe, levanta. Você precisa estudar para ser alguém na vida. Eu acho que você deveria investir mais na sua criança e dizer para ela, você precisa servir a Deus, porque um dia você vai morar no céu. E apressa, para aí, segura aí, segura aí, segura aí. Porque se você ensinar a criança no caminho que ele deve andar, e ele ter prazer de servir a Deus, falei com o casal hoje que vai assumir o trabalho, o irmão Anderson e a esposa dele, cadê o Anderson? Dá o sinal com a sua mão. O Anderson, cadê a esposa? Ali está ali o casal, eles estarão assumindo o trabalho ali no Santa Cruz. Estava conversando com o casal. Aí o pai vem para a igreja, e cadê a criança? Não, fica em casa. Agora por que não deixa a criança segunda-feira de manhã? Não, porque a perua vai passar. Não traz a criança, cuidado, hein? Jesus vai voltar. Deixa a criança em casa, porque não vai, é 6 horas da manhã, a criança tem que ir, porque a perua vai passar. Mas aguarda, Jesus vai voltar. E se você acostumar a criança a vir para a igreja, trazer para a igreja, ele acostuma. E ele vai ouvindo a palavra e vai chegar um período que Deus, o Espírito, vai atuar na vida dele, e ele vai fazer uma decisão ao lado do Senhor. E quer uma coisa, irmão, ele nunca mais vai querer sair da presença de Deus, porque isso faz parte da vida dele. Aí você não traz os seus filhos, não se preocupa com os seus filhos, você está preocupado com o intelectual, está preocupado com o social, está preocupado... Meu irmão, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Aí ele vai priorizar o Senhor na vida dele. Aí vai cumprir na vida dele aquilo que o Senhor diz. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não estou dizendo para os pais para não levar as crianças à escola. Não estou dizendo aos pais para não investir nos seus filhos. Mas estou dizendo aos seus pais para aprender e colocar em prática o princípio bíblico. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ainda depois que ela cresce, ela não sai da presença de Deus. E Jó tinha preocupação. Talvez os filhos de Jó deviam ser meio tribuloso. Porque ele dizia, ele ia lá, prestava sacrifício e preocupação de pai. Pai conhece os filhos. Mas um dia, irmão, não sei, isso fica para os teólogos. A Bíblia diz que os filhos de Deus vieram na presença de Deus no céu, e lá no meio veio Satanás. Irmão, prova na vida do crente tem 2 objetivos. Você passando a prova, você suportando a prova como crente, as pessoas que estão ao seu derredor, vendo você passar a prova, e vendo o seu comportamento diante da prova, se ele não conhece, ele vai querer conhecer o Deus que você serve, que diante da prova te mantém você em paz. E o nome do Senhor será glorificado. E você crescerá espiritualmente. Mas se você na prova, ao invés de ter um comportamento de homem e de mulher que crê no Senhor, as pessoas que estiverem ao seu derredor vai dizer, ser crente para quê? Para fazer o que ele faz? Eu me comporto melhor do que ele ou do que ela. Então a prova serve para glorificar a Deus ou para desonrar o nome de Deus. A pergunta é para você nessa noite, como você está se comportando na prova? Murmurando, reclamando, achando que não tem mais solução? Um dia eu estava sentado no ônibus e de repente ouvi uma conversa lá e percebi que era conversa de crente. Tinha até uns glória lá, mas no meio dos glória tinha murmuração. E a irmã falou
tão mal, mas falou tão mal da vida dela, mas desgraçou, falou do marido, falou do cachorro, falou do gato. E depois que terminou, ela levantou, deu sinal. Ô, Glória, Deus te abençoe, minha irmã, à noite estamos no culto. Meu irmão, se ela fosse de Perus, eu tinha excluído ela na hora ali. Mas nem sei de onde ela é. Agora, você imagina os incrédulos que ouviram tanto quanto eu ouvi. E ela diz, à noite nós estamos no culto. Eu disse para os irmãos que antes de eu ser crente, eu tinha um conceito de crente muito estranho. Muito estranho, por isso que Jesus fez algo diferente do jeito dele que ele sabe fazer. Mas certo é que o diabo chegou lá na presença de Deus, aí Deus falou para o diabo, de onde você vem? Aí o diabo disse, eu venho de andar pela terra, passear por ela, né? Ando lá, e eu vou parafrasear aqui, eu estou andando por lá. Aquelas pessoas que não acreditam no Senhor, que faz de conta que é crente, eu me alojo lá na vida dela, na vida dele, estou aí, ó. Aí Deus fala o seguinte, Deus tem os seus fiéis. Deus tem os seus fiéis na terra. Quando o profeta ficou reclamando, achando que só ele era crente, Deus falou para ele, para aí rapaz, para aí. Você não está... Tem 7.000 que ainda não dobraram o joelho a Baal. Eu fico muito feliz nesses dias, irmãos, vendo homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, cheios de fé. E é assim que acontece. Você viu meu servo Jó lá? Homem sincero. E Deus fala todas as qualificações de Jó. Aí o diabo diz para Deus, debalde. Sabe o que significa debalde? Ah, você acha que ele está servindo o Senhor à toa, inutilmente? Ele está servindo o Senhor porque o Senhor está abençoando ele. Ah, por isso que ele está desse jeito. O diabo está tentando dizer mais ou menos isso. Até eu. Quando ele diz debalde, você acha que ele está servindo o Senhor inutilmente? Não. O Senhor, porventura, não tem abençoado ele com tudo? E tudo que ele tem está aumentando. Agora vamos para o texto. Aí o diabo fala que o diabo é tremendo. Toca na vida dele. Tira tudo que ele tem para ver se ele continua crente. Eu quero perguntar para você nessa noite, para vocês nessa noite, todos que estão me ouvindo nessa noite, se Deus tirar o que te tem mais valor, você continua glorificando a Deus? Se Deus tirar aquilo que te é mais precioso, você continua glorificando a Deus? Tem uns textos na Bíblia, irmão, que nós precisamos gravar no profundo do nosso coração. E eu confesso para os irmãos que é difícil. A Bíblia diz, em tudo dai graça. Em qualquer situação, presta atenção nesse texto. Em qualquer situação da sua vida, não importa o que você esteja passando, ouça o que eu estou falando. Deus me levantou nessa noite para falar com você. Não importa o que você esteja passando, você só tem que crer que aquele que te chamou, que te escolheu, antes que o mundo fosse criado, ele continua no comando da tua vida. Mas está doendo, não me importa. Pastor, o senhor não sabe a angústia. Eu não sei, mas ele sabe. O senhor não sabe quanto, não importa. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Quando ele promete, ele cumpre. Aidash, Anash. Você e eu só temos que confiar. E de Deus diz para o diabo, ó, é o seguinte, você vai lá, toca em tudo que ele tem. Ah, você imagina o diabo. Irmão, escuta aí que eu vou falar para vocês. O diabo não pode tocar na minha e na tua vida
sem a permissão do papai. Se o papai não permitir, e se ele permitir, descansa. Descansa. Deus está no comando. O problema nosso, irmão, é que a gente estabelece um projeto nosso. Irmão, quando você ouviu o evangelho e entregou a sua vida para Jesus, agora a sua vida não é mais sua, a vida é dele, é ele que manda na sua vida. Você tem que conhecer a palavra de Deus, para você, diante das dificuldades, que serão muitas, vai chegar momento na sua vida que você vai dizer: se eu fosse crente, eu não estaria nessa situação. Essa é a maior blasfêmia que um crente pode declarar. Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Porque o Senhor é fiel. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, fique em paz, eu estou com você. Isso tem que estar gravado, isso tem que ser real, isso tem que ser prático na nossa vida. Eu digo para os irmãos que a vida cristã, ela é prática, né? Aí o diabo pega, sai. Agora aqui que é o negócio, irmão. Deus me chamou nessa noite para falar com você. É com você. O diabo chega, está lá os agricultores, os cuidadores dos animais. Aí de repente, meu irmão, é uma desgraça atrás da outra. Perde camelo, vai perdendo tudo, um atrás, e só chega a gente para dar má notícia. Irmão, alguém aqui já recebeu má notícia? Aquela má notícia que parece que o nosso coração fica desligado, fica numa pontinha, parece que ele vai romper. Alguém já recebeu notícia assim? Já recebeu alguém? Dá um sinal com a mão quem já recebeu. É terrível, não é, irmão? A gente recebe a notícia. Jó, meu irmão, era uma notícia atrás da outra. Ó, eu estou chegando, só eu escapei. Deram-se em cima lá das ovelhas, acabaram tudo. Quando o Jó acho que está pensando que está tranquilo, ó, chega o outro. E para terminar, meu irmão, aqui é a cereja do bolo. Desgraça pouca, né, diz alguém aí, mas o problema não é a desgraça. O problema é como nós comportamos diante da desgraça. Isso que nos interessa. Aí chegou e falou: ó, é o seguinte, deu um vento lá onde estavam reunidos seus filhos, esse é o final. E aí o vento veio, caiu sobre a casa, morreu os 7 filhos seus, Jó, e as 3 filhas. Só eu escapei para entregar essa notícia para você. Para um minuto aqui, irmão, vamos parar um minuto, que a gente ouve muito, mas medita às vezes muito pouco. Já perdeu um ente querido? Já perdeu quem você ama? Jó perdeu 10 numa tacada. Jó era rico, ficou pobre. Se ele estivesse vivendo hoje, nós falaríamos: caiu na desgraça, não tem mais jeito. E o pior de tudo, meu irmão, quando você está na prova, escute aí, ó, quando você está na prova, ao invés de chegar pessoas para te levantar, chega pessoas para pisar em cima da sua cabeça e deixar você lá embaixo mesmo. É por isso que eu e você não podemos depender do próximo, mas temos que depender dele. Porque às vezes aqueles que nos estão próximos, ao invés de nos ajudar, quantos pais que falam para os filhos: você não vai dar nada na vida. Isso é a pior desgraça que um pai ou uma mãe pode falar para um filho. Você arrebentou o seu filho, sua filha. Ele vai crescer, vai ficar adulto, mas aquelas palavras, as pessoas que cuidam de pessoas, fala do efeito. E as pessoas: ô rapaz, mas você pregou mal para chuchu, hein, pastor? Você é fraco mesmo, hein? Sou fraco mesmo. Não vim falar com você, eu vim falar com alguém.
Aí, meu irmão, para ajudar, Jó na prova. Aí, eu quero falar um negócio aqui importante para as mulheres. Tem mulheres casadas que elas são uma bênção para os maridos. Marido, eu fui atender uma irmã, ela falou: pastor, meu marido é um sonhador. Desde que eu casei com ele, ele é um sonhador. Eu falei: graças a Deus, irmã. Que o dia que ele parar de sonhar, a senhora vai estar lá no Dom Bosco, chorando. E a melhor coisa que pode haver na vida de um ser humano é sonhos. Sonhos. Crente tem que crer. Não pode parar de crer. Eu estou na prova, vou sair. Eu estou fazendo esse negócio, não der certo, vou fazer outro, vai dar certo. E a mulher do lado, e a mulher e o irmão muito bem de vida, hoje ele está muito bem de vida, e ele disse para mim: eu tenho 2 casos. Ele disse: pastor, eu estou onde eu estou por causa, primeiro, de Deus, e depois dessa mulher. Minha mãe não acreditava em mim, meus irmãos não acreditavam em mim, meus cunhados não acreditavam em mim, minha sogra não acreditava em mim. A única que acreditava em mim é essa mulher. Por isso que agora eu dou tudo para ela. Não dou nada para mais ninguém. Então eu vou te dar um conselho. Quando alguém tiver sonho em falar com você, ajude a pessoa. Mas eu tenho outro caso. O irmão chegou e falou: pastor, vou dizer um negócio. Aí a irmã, o casal, aí ela disse: pastor, esse homem é muito sonhador, ele já entrou em tantos negócios, dá tudo errado. Mas uma hora vai dar certo. Escute aí o que eu estou falando. Uma hora vai dar certo. Você, mulher, tem que incentivar o seu marido. Porque se existe alguém importante na vida de um homem casado, é a mulher. E se você é a pessoa mais importante na vida dele, desestimula ele, acabou. Aí Jó, nessa situação, perdeu tudo, perdeu os filhos. E aí ele diz assim no versículo 20, olha aí junto comigo. Então Jó se levantou, depois de toda essa desgraça. Levantou-se, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e murmurou de Deus, da luta que ele estava passando. É assim que ele fez? Vamos pensar junto aqui, vamos pensar. Hoje o irmão leu, não sei se foi o Salmo 121, que diz que o salmista diz: alegrei-me. É no Salmo 121, né? 122, obrigado. Alegrei-me quando me disseram: venham à casa do Senhor. Quando o salmista diz que ele tem alegria de estar na casa do Senhor, o negócio nosso, a guerra do crente é aqui, viu, irmão? Ó, a guerra é aqui, ó. Olha para mim, ó. A guerra é aqui, ó. Por isso que você precisa colocar o capacete da salvação. Por isso que você precisa usar o escudo da fé. Porque a guerra é aqui, ó. Tudo ao seu derredor está dizendo ao contrário. Mas você crê que Deus vai tirar, vai levantar o teu cativeiro. Mas o diabo, os seus anjos, seus instrumentos, vai dizer que você é um derrotado, uma derrotada. Derrotado é ele, que já está determinado o que vai acontecer com ele e seus anjos. E todas as pessoas que se esquecem de Deus. A Bíblia diz que Jó se levantou nessa prova. Irmão, perder um ente querido não é fácil. Não é fácil. Perder amigos não é fácil. Eu falei para os irmãos que o ano eu tive perdas fortes. O meu consolo é saber que aqueles que eu perdi estão com o Senhor. Mas são perdas muito fortes. São lembranças que quando a gente vem à nossa mente, o nosso conforto é saber que está com o Senhor. E a gente descansa. E Jó nessa situação, talvez nessa noite, tem alguém me ouvindo desempregado. Nessa pandemia, desesperado. Talvez o seu negócio não deu certo. Talvez, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei.
Eu não sei qual é a sua ansiedade. A ansiedade é a preocupação com o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz para mim e para você nessa noite: pega essa ansiedade, essa preocupação e lança sobre o Senhor e descansa. Não significa que você não vai trabalhar, que você não vai correr atrás, mas você não vai se desesperar. A Bíblia diz: e faz o que Jó fez, depois de todo aquele trabalho de humilhação, que era é como se nós hoje disséssemos assim: pastor, eu vou ficar em jejum, eu vou ficar orando a Deus, eu vou ficar separado, mais ou menos isso. A Bíblia diz: depois de toda essa situação, de perder tudo. Eu já ouvi um hino que a gente pode perder tudo, e eu disse na classe, quero repetir aqui nessa noite: o diabo só tem uma função. Escute o que eu estou dizendo para você. O diabo só tem uma função na minha e na tua vida. O diabo quer roubar a minha e a tua fé. Só isso, mais nada. O diabo não está preocupado que você tenha carro, casa. Ele não quer que você creia. É só isso. Porque nós somos salvos pela fé. E o diabo quer roubar a nossa fé. E como é, pastor, que eu mantenho a minha fé? Você mantém a sua fé crendo no que Deus diz na sua palavra. Mas, pastor, ao meu derredor, tudo conspira contrário. Não importa o que está acontecendo agora na tua vida. Faça o que a Bíblia diz. Vai dar certo. Palavras, nemandas. Nem tudo que estão fazendo e que está dando certo, está certo. E nem tudo que você está fazendo, que está dando errado, está errado. Às vezes você está obedecendo, pagando o preço, e parece que a coisa não anda. Não é que não anda, meu irmão. Esse tempo é Deus te preparando para a benção. Até para desfrutar das bênçãos, nós precisamos estar preparados. E a Bíblia diz que Jó se levanta, rasga sua roupa, rapa sua cabeça, cai de joelho, de rosto em terra e adora. Esse ato de adoração, eu quero ver esse ato de adoração. Vamos imaginar o que Jó está falando nessa adoração. Eu vou falando situações, eu quero ver qual vai ser o comportamento de vocês. Perdi o emprego. Morava numa casa, fui despejado da casa. Ué, só esse pouquinho? E o resto? Aonde está esse povo? Cadê o povo barulhento? Eu não sabia, irmão, mas eu tinha uma parentela milionária, dono de poços de petróleo no Texas, lá nos Estados Unidos da América do Norte. É glória. E ele tinha ações na Bolsa de Valores em São Paulo. 160 milhões de dólares. Ué, eu não sei onde estão esses crentes, meu Deus. A nossa vida não pode estar pautada, a nossa alegria, a nossa confiança em Deus não pode estar pautada naquilo que Deus tem nos dado, naquilo que Deus está nos dando. A nossa alegria, a nossa confiança tem que estar pautada naquilo que Deus é.
Eu vou adorar Deus nessa noite, pastor. Por quê? Porque Deus me abençoou. E se Ele não te abençoar segundo a tua ótica? Porque quando Deus diz não, Ele está nos abençoando. E a questão é saber, a questão aqui de relacionamento. Hoje eu perguntei na classe, por que nós devemos orar? Aí cada um falou uma coisa. Mas deixa eu terminar aqui que eu quero ser obediente, para não perder a oportunidade. Aí ele pegou, caiu com o rosto em terra. Versículo 21. Agora ele diz uma coisa forte. Ele diz: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que você tem perdido, meu irmão, minha irmã? Qual é a dificuldade que você está passando? Descanse seu coração. Deus está no controle da sua vida. Amém? Agora eu gostaria de perguntar para você que se tem alguém aqui no nosso meio que não conhece esse Deus de Jó. O Deus de Jó é o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você no Calvário. Apareceu um homem chamado Nicodemos, foi ter uma conversa com Jesus de noite e começou com uma conversinha com Jesus, dizendo: Senhor, eu sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer esse sinal. Jesus olhou para Nicodemos, religioso, fazendo parte do Sinédrio, homem letrado, conhecedor das Escrituras judaicas, esperando a vinda do Messias. Jesus olhou para ele e disse: olha, para aí, te importa, você precisa nascer de novo. Frequentar igreja não nos faz filho de Deus. Ser filho de crente não nos faz filhos de Deus. O que nos faz filhos de Deus é nos arrependermos dos nossos pecados e recebermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, e nos tornarmos em uma nova criatura e termos um novo nome escrito no livro da vida. Esse é o caminho. Jesus diz: vai por todos os lugares e fala para as pessoas por que eu morri por ela. Se elas acreditarem que eu morri para perdoar os pecados dela, se elas me receberem como Senhor e Salvador, forem batizadas, elas serão salvas. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.